Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e nós estamos com mais uma mini aula de hebraico aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como dizer eu faço em hebraico. No vídeo anterior, na nossa aula anterior, a gente aprendeu como dizer eu vou, né? Eu vou. E geralmente a gente diz que eu vou fazer alguma coisa. Mas no vídeo de hoje a gente vai já aprender a frase direta, a dizer como eu faço ou ele faz, nós estamos fazendo ou nós fazemos algo em hebraico. O verbo que nós vamos usar para dizer eu faço em hebraico é um verbo que ele já apareceu muitas vezes aqui em exemplos de frases, né? Porque é um verbo muito comum, né? O verbo fazer é um verbo muito comum, é um verbo que a gente usa praticamente a todo momento. Então, aqui o verbo que nós vamos usar para dizer fazer em hebraico, ou seja, o nome da ação fazer no infinitivo, é o verbo lasot. Lasot, né? Tem dois azinhos. Lasot. Esse verbo aqui é o verbo que nós vamos usar para construir estas frases, que nós vamos ver vários exemplos aqui, para dizer eu faço em hebraico. Baseado em tudo que a gente já viu, que a gente já aprendeu aqui, que a gente aprende no tempo presente, que são 4 conjugações, né? Uma masculino plural, feminino plural, masculino singular, feminino singular. Então são 4 formas que nós vamos aprender ter como conjugação no tempo presente. Aqui não vai ser diferente. Então nós vamos aqui já direto ver quais são essas 4 conjugações. Então vamos lá? No masculino singular, a conjugação desse verbo vai ficar da seguinte forma: você. Não é você que o mineiro fala, tá? É você mesmo. Só isso. Você. No feminino singular, nós vamos ter ossá. Veja que a diferença aqui do masculino para o feminino está nesse som da vogal, tá? Que termina ali na sílaba. O masculino vai terminar com esse som de E. Você. E o feminino vai terminar com o som do A. Ossá. Então, essa aqui vai ser a principal diferença. Você pode ficar com dúvida, porque os outros verbos que nós já vimos no nosso canal, que nós já ensinamos muita coisa, a gente apresenta essa diferença com a terminação do masculino em E, né? E o feminino com aquela terminaçãozinha, né? Do et. Então, entenda que há vários verbos, há várias formas também de se conjugar. Se você já adquiriu o nosso manual de verbos hebraicos sem segredo, lá que a gente explica tudo, absolutamente tudo sobre os verbos hebraicos e como conjugar, você com certeza já sabe o porquê dessa diferença, né? Então, aqui, nesse exemplo que a gente está vendo, a diferença se dá porque esse tipo de verbo aqui, ele é conjugado um pouco de forma diferente. As terminações vão ser um pouco diferentes daquilo que a gente já está acostumado a ver aqui em outros exemplos. Então, essa é as formas masculino, você, feminino, ossá. No masculino plural, a gente vai ter a seguinte forma: ossim. A terminação im, indicando o masculino plural. Ossim. E no feminino plural, a gente vai ter a terminação ot, né? Então vai ficar ossot. Então, essas são as 4 formas que nós vamos usar para dizer eu faço, ele faz, nós fazemos em hebraico. Agora, como sempre, vamos ver exemplos de frases para que tudo isso fique mais claro e você possa entender como que a gente monta essas estruturas, essas frases em hebraico. Vamos lá? Na nossa primeira frase, Ani lo ose klum. Ani lo ose klum. O que está dizendo essa frase aqui? Eu não estou fazendo nada, ou eu não faço nada. Nessa frase aqui, eu logo vejo que o ani, né, a pessoa, o eu, o pronome dessa frase, ele se trata de um homem. É um homem que eu tô falando aqui. Como é que eu sei? Pelo verbo você, né? Lembra? Você é o exemplo, a forma como a gente conjuga o verbo no masculino singular, ou seja, aqui o ani, então, se trata de um homem falando. Por quê? Porque o verbo se refere a esse tipo de conjugação, ao masculino singular, a pessoas, pronomes que estão no masculino singular.
Veja também que aqui a gente acrescentou o lo para dizer que eu não estou fazendo. Ou seja, aqui é uma frase negativa. Apenas eu preciso colocar o lo logo depois do pronome, antes do verbo, para indicar que eu não estou fazendo ou eu não faço. Agora vamos ver um exemplo no feminino singular. Nessa frase aqui, que é uma pergunta. He adain osa et ze? He adain osa et ze? Nessa pergunta, o que eu estou perguntando? Ela ainda está fazendo isso? Ela, né? He é o pronome referente a ela. Adain é ainda. Osa, veja que o osa aqui é a conjugação para o feminino singular. Então está casando direitinho com o pronome he, que é um pronome que está dentro do grupo do feminino singular, ou seja, ela, né, está falando do feminino e de apenas uma pessoa. Então, he adain osa et ze, ou seja, ela ainda está fazendo ou faz isso, né? Et ze, isso. Então é uma pergunta aqui super simples, mostrando como a gente pode usar o verbo no feminino singular. Agora vamos ver um terceiro exemplo, agora com o masculino plural. Agora a gente está falando de algo a mais de um, né? Então nessa outra pergunta, Ma anachnu osim kan. Ma anachnu osim kan. Ou seja, é uma pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Uma pergunta agora num grupo, né? Num plural. Ma anachnu, né? Anachnu, nós. Osim, ou seja, um grupo de pessoas aqui que está dentro do campo do masculino plural, né? Por que eu sei? Por causa que o nosso verbo conjugado está com a terminação im, que indica um masculino plural. O grupo que está dentro desse conjunto dos pronomes masculino, né? Da conjugação masculino plural. Então, por isso que está terminando im, está me indicando, está me sinalizando que é dessa forma. Então, Ma anachnu osim kan. Uma frase, uma pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Agora vamos ver um último exemplo de frase, só que agora é no feminino plural. Então, na outra pergunta. Mahem osot achshav. Mahem osot achshav. Veja que aqui nós estamos usando a terminação ot, o verbo osot. O verbo está indicando um feminino plural. E veja também que casa com o pronome, né? Hen, ou seja, o pronome hen com N, né, como a gente já conhece, é o elas. Então tá falando um grupo de mulheres, ou seja, então é um feminino e plural. Então, mahem, ma, o que, hen, osot, o que elas estão fazendo achshav, agora. Então é uma pergunta que está sendo direcionada. O que elas estão fazendo agora? O que elas fazem agora? Mahen osot achshav. Então aqui rapidinho, né, nessa mini aula, mini mesmo, nós vimos aqui como é que a gente diz eu faço em hebraico, né? Nós vimos com 4 exemplos de frases como é que a gente pode montar aqui de forma afirmativa, de forma negativa, fazendo perguntas, né? Esses 4 exemplos que nós vimos aqui, como é que nós dizemos, né? Tanto no feminino quanto no masculino e no plural desses dois. Então, formas super simples, é algo super simples, básico, mas que é muito importante a gente aprender, porque fazer, né? Tudo que a gente fala são ações, e ações são o quê? Coisas que nós fazemos, que nós praticamos. Então, o verbo fazer em hebraico, assim como qualquer outro idioma, ele é muito importante ser aprendido, visto como eu posso aplicar ele em frases, porque ele vai fazer muito parte do meu dia a dia. Essa foi mais uma mini aula de hebraico, a nossa segunda de 2023, e vem muito mais por aí. Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado tudo muito claro e que você possa aproveitar esse assunto nos seus estudos e aplicar no seu hebraico. Então, shalom! Até a próxima!